Meus amigos, formulamos votos de muita paz. O psicólogo americano John Powell escreveu um livro muito interessante. Nessa obra, cujo título, Porque Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou, ele analisa o nosso comportamento social e os nossos conflitos, dizendo que invariavelmente a nossa insegurança é tão grande que nós temos medo de ser autênticos. Isto porque as pessoas fazem de nós uma imagem que não corresponde à realidade. E como vivemos num mundo ilusório, psicologicamente gostamos de manter a nossa imagem, que nós escamoteamos através de 5 mecanismos do ego. E por isso mesmo, nós temos muito medo que descubram como nós somos. O ideal seria, no entanto, que as pessoas nos amassem à nossa realidade e que nos vissem exatamente como nós somos, porque isso estabeleceria vínculos de fraternidade profundamente transparente e viveríamos em uma sociedade saudável, em que as pessoas, ao invés de parecerem, são. E graças a esse mecanismo, não teria necessidade de mantermos a projeção, o conflito, a ideação, a identidade e outros mecanismos para escamotearmos a nossa realidade. Mecanismos esses que funcionam como catarse para os nossos conflitos e abrem espaço para outros conflitos. Nessa proposta de John Powell, que é um psicólogo transacional, ele estabelece que a felicidade de cada um depende da felicidade daqueles que o envolvem no meio social. E que normalmente nós assumimos 3 posturas diante da nossa vida. Há um grande número de pessoas que prefere ter uma vida à semelhança das carpas. São pessoas mártires, porque as carpas normalmente são para embelezar ou para serem digeridas. São pessoas que estão sempre queixando-se, não têm amigos, ninguém a compreende. São pessoas vítimas incessantes. Mas há um grupo de pessoas que, fugindo à postura de carpas, toma a atitude de tubarões. Somente na vida tem interesses e vantagens. Tudo aquilo em que a pessoa se envolve é para devorar os outros. E acha que o seu triunfo é a sua astúcia. Essas pessoas passam como triunfantes, como vitoriosas, porque em todos os negócios e plebendas, elas estão sempre por cima dos outros. A postura ideal seria de golfinho, aquela postura de proteger e de ser protegido. Para eu triunfar, não é necessário que eu prejudique você, a não ser que você me obrigue. O golfinho somente ataca quando é atacado. Normalmente ele ajuda. É um mamífero muito útil à comunidade. E essas pessoas que não querem ser golfinhos, normalmente têm uma atitude depressiva e facilmente assimilam os estados mórbidos do comportamento coletivo. São indivíduos facilmente obsessíveis. Tanto são obsedentes, como se tornam obsidiados. Pessoas que, quando gostam, impedem que o outro respire. Estabelecem a hora em que o outro deve respirar. Mas eu o amo tanto, de forma asfixiante, que em realidade é uma paranoia. Ou então pessoas que facilmente se deixam dominar. São as pessoas que assimilam as ideias perturbadoras. E graças a esse intercâmbio que vige entre as mentes das criaturas, nós somos personalidades obsedentes, ou obsessoras, obsidiadas ou desarticuladas. Nessa área, no começo do século XX,
apareceu uma obra admirável no campo da psiquiatria. 30 anos entre os mortos. Apresentada por um psicólogo e psiquiatra de Chicago, essa obra fazia uma análise de como as mentes interferem nas mentes. Pode-se dizer que é uma obra pioneira no campo da psiquiatria. Embora houvesse no Brasil um trabalho notável por Dr. Bezerra de Menezes, médico, antigo senador da República, que escreveu no fim do século XIX A Loucura sob Novo Prisma, essa obra, 30 anos entre os mortos, fez-se revolucionária por haver surgido em Chicago, nos Estados Unidos, e por trazer um enfoque inteiramente novo para as personalidades psicopatas. É uma abordagem de um psiquiatra que subitamente se deu conta que na paisagem da loucura podia se constatar como agente desencadeador do desequilíbrio mórbido a interferência de mentes que pertenciam a pessoas que haviam vivido na Terra e que, não obstante o fenômeno mortis, continuavam a viver e podiam manter uma interligação com aqueles que lhes eram afeiçoados ou aqueles que lhes eram antipatizados. A experiência começou de uma maneira muito curiosa. O médico mantinha uma secretária que fazia a seleção dos pacientes que ele deveria atender. E à medida em que ela se foi envolvendo nesse trabalho de seleção, ela passou a contaminar-se da problemática que os pacientes traziam para a análise psiquiátrica. Houve momentos em que ele, atendendo a portadores de esquizofrenia, tinha que lidar com a sua secretária, que momentaneamente era tomada por uma personalidade intrusa e enlouquecia. Via-se na contingência de ter que lhe aplicar a terapêutica da época, até o dia em que ela, tomada por esse estado paranoico, explicou-lhe que se tratava de alguém que havia vivido na Terra e contou-lhe uma história profundamente embaraçosa. A partir daí, ele começou a observar as reações da sua secretária em relação a cada paciente. Fazia a anamnese e depois dialogava com ela sem explicar o de que se tratava no campo psiquiátrico e que ele havia contactado na comunhão com seu doente. E ela assumia a personalidade e falava da problemática com muita facilidade. Mais tarde, na década de 1920 e 1930, um grande sensitivo americano, Edgar Cayce, foi vítima de uma enfermidade na glote. Ele era protestante, com uma excelente formação fundamentalista, e foi vítima de uma enfermidade misteriosa no aparelho fônico. Por ser um homem muito devotado à Bíblia, certa tarde ele estava no quintal lendo o profeta Amós, quando teve um transe. Nesse transe, apareceu-lhe um ser angélico, que lhe disse estar disposto a curá-lo, caso ele dedicasse a sua vida à terapia das pessoas portadoras de enfermidades físicas e psíquicas, que não possa ter a sua autoestima. Como reconhecer quando devemos encaminhar uma pessoa para tratamento clínico espiritual? Primeiro, tratamento clínico. Nós temos o dever de respeitar a medicina. E existe no nosso inconsciente uma reação contra médicos. E nas áreas espiritualistas há um certo preconceito. Nós deveremos valorizar a ciência e encaminhar o paciente ao seu clínico. E concomitantemente, como nós sabemos que a origem da enfermidade está no ser espiritual, no self, no mundo psíquico, vamos levar simultaneamente a uma atividade espiritualista que lhe proporcione desenvolver as aptidões superiores para fazer a terapia base, que vai ajudar a terapia externa aplicada pelo médico. Em caso de gravidez problemática, isto é, problemas emocionais,
a mãe transfere para o bebê essa problemática, o que fazer nesse caso? Como auxiliar a mãe e o bebê? Muitas vezes, no fenômeno da reencarnação, quando o espírito começa a desenvolver-se no ventre materno, ele irradia também vibrações muito perturbadoras. Quando se trata de seres antipáticos entre si, cumpre a mãe desenvolver mais o amor para suportar e superar a animosidade. Se no caso a mãe já tinha um estado problemático na área emocional e engravidou, ela deve, nos seus momentos de lucidez, acarinhar o bebê e falar-lhe de que o seu problema nada tem a ver com a gravidez. E à medida que ela vai fazendo essa transposição afetiva, ela vai melhorando do seu distúrbio de natureza psicológica. O amor é o grande medicamento da vida. Sempre que o aplicarmos, lograremos superar todas as circunstâncias. E aquele que desejar ajudar a mãe, diga-lhe, pelo amor a seu filho, poupe-se a distonias nervosas, para que ele não venha a herdar dos seus conflitos uma grande parte por negligência sua. Se você no momento não está bem, trabalhe para que seu filho seja feliz. Ame-o. E por consequência, ame-se para ter um parto venturoso. Como podemos auxiliar uma pessoa com tendência maníaco-depressiva? Levando ao especialista. A tendência maníaco-depressiva tem uma alta incidência da dopamina. E a dopamina leva a esses estados perturbadores. É necessário uma terapia química, porque ainda se reaja, mas a pessoa não tem reações. Porque aquela descarga neuronial dos neurotransmissores cerebrais é maior do que a capacidade de resistência da vontade. Vamos então estimulá-la ao trabalho terapêutico e a cultivar ideias positivas, através de leituras de pequenos textos, através da audição de mensagens agradáveis. E sobretudo pedir que saia da cama. O maior adversário do portador de transtorno psicótico, psiconeurótico e maníaco-depressivo é a cama. Deitou-se, não levanta mais. A tendência é fazer o retorno à vida pré-fetal, tomar atitude de feto e preparar-se para a desintegração. Então nosso trabalho é faça algum esforço físico, porque todo portador desse transtorno tem dificuldade de dormir, porque fica muito tempo na cama. Vá capinar a grama, varra a casa, mude os móveis do lugar, lave roupa com sabão de pedra, para transpirar. Transpiração, à noite tem sono, então relaxa. Sofro de sentimento de culpa que me leva à depressão. Minha mãe, não sei se consciente ou inconscientemente, faz com que me sinta sempre culpada em relação a ela. Quer ser sempre o centro de minha vida. Se reajo, me chama de má. Fica triste e se zanga muito. Tenho 40 anos. O que fazer para viver em paz e sem culpas? Sua mãe já viveu a vida dela. Está na hora de você viver a sua vida. Ela não tem o direito de viver a sua vida, nem lhe pode obrigar a viver os conflitos dela. Não é nenhum desrespeito à mãe nem ao pai. O mandamento amar a pai e mãe não é de submissão e de perda da sua individualidade, da sua identidade. O problema está na genitora, se desejar acusá-la. Qualquer psicanalista diria isto. É a imagem da mãe que lhe atormenta. Considere que se você está com 40 anos, a sua mãe deve estar acima de 65 ou 70. Então ela já viveu as suas experiências e não pode castrar a sua vida. Não pode ter sentimento de culpa a você porque ela não se realizou. Agora ela não tem o direito de impedir que você se realize. Ame-a, mas não se submeta. Pode parecer um discurso duro, mas nós não estamos aqui para pieguismos, e sim para plenitude. Quando ela disser, você não faz o que eu quero, como a senhora nunca fez o que eu quero. A senhora fez exatamente o que quis. E aos 40 anos eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Eu a respeito, a amo, mas eu também sou uma vida independente. Quando nós duas morrermos, a sua consciência dirá o que foi certo e errado, e a minha também. E nós nos apresentaremos à consciência divina conforme nós somos. E esses são amores obsessivos. De mães frustradas que se agarram ao filho e querem respirar por eles. Nós não podemos permitir.
Então, sem ser rude, liberte-se. Considerando que se você desencarnar nessa situação, vai ficar perturbado no mundo espiritual. E quanto à consciência de culpa, pergunte-se por quê? Porque minha mãe não se sente feliz, mas ela não se sente feliz antes de eu nascer. Porque isso tem uma longa historiografia. E aproveite os seus momentos de felicidade e convide-a para compartilhá-los. E tente reparti-los com ela. Se ela se recusa, viva-os em plenitude. Também assim com o marido, com a esposa, com o filho. Cada um de nós é uma unidade. E estamos na terra para ser felizes e não para sermos desventurados. Daí procure reagir, no bom sentido da palavra, não se deixando asfixiar. E quando ela diz, estou muito aborrecida, porque a senhora gosta. Agora o aborrecimento da senhora não me vai tornar infeliz, absolutamente. A senhora sente-se bem quando está com problema. Agora eu me sinto bem quando estou sem problemas. E a senhora para mim não será mais problema a partir de hoje, mãe. E sorria, ligue a televisão, ouça um disco, ou saia para passear. Ela acostuma. Quando ela experimentar realmente solidão, e disser, você me larga abandonada. Não, senhora. Eu convido a senhora para estar comigo. Mas a senhora quer apenas que eu esteja com a senhora. E aí não é certo. Só se pode viver em amor quando marchamos para o meio. Quando marchamos para o extremo, não é amor, é desequilíbrio. E eu já aguentei desequilíbrios 40 anos. Durante 40 anos eu fui até a senhora. Agora está na hora da senhora vir até mim. Mas assim, bem tranquilo. E sem fazer consciência de culpa. Se vê assim, ai, mas você foi ingrata com sua mãe. Como? A consciência de culpa é por estar autodestruindo-se. E diga, minha mãe já realizou todos os seus sonhos. Porque na faixa de idade que ela está, o que espera? Viver, encerrar a tarefa. Então diga, a senhora deve encerrar a tarefa muito bem. Porque é muito provável que eu morra antes da senhora, mas pela lei natural a senhora vai antes de mim. Eu tenho um caso muito curioso. Eu tenho uma amiga cuja mãe era mais ou menos assim. E sofria de diabetes. Então a filha dizia, mamãe, não coma açúcar. Como? Porque assim eu morro logo antes e você fica livre de mim. Para transferir consciência de culpa. E a minha amiga vivia desesperada. Então um dia ela me falou, eu digo, olha, leve-a a um bom endocrinologista. E vamos ver o que é que ele diz. Ela levou ao médico, fez a dosagem de açúcar. E então o médico passou a orientação alimentar. E quando ele já estava encerrando, a minha amiga disse assim, doutor, eu quero que o senhor diga à mamãe que ela não coma açúcar. Porque isso vai fazer mal. Eu digo, ela fica aborrecida e diz que quer morrer rápido. O médico, um grande psicólogo, nota o que ele falou. Minha senhora, quantos anos a senhora tem? Aí a senhora disse, 73 anos. Eu disse, e já viveu muito. Que diferença faz dela morrer daqui a 5 anos ou morrer dentro de 15 dias? Coma seu açúcar. Se ela já viveu bastante, então morre feliz, morre adoçada. Coma seu açúcar. Pode dar, minha filha. Ela já viveu 73 anos. Muita gente saudável não chega aos 60. Que beleza, a senhora é diabética há 20. Já pode morrer. Toma seus açúcares. A partir dali, a velha não passava perto do açucareiro. Quando a filha lhe dava um refresco, uma coisa, tem açúcar? Mamãe, a senhora acha que eu vou lhe dar açúcar? É, porque o médico disse que se eu comer açúcar, eu morro em 15 dias. Morreu com 84. Né? São mecanismos de egoísmo tremendo. Daí, vamos pedir a Deus que sua mãe fique com diabetes. Eu dou o nome do médico. Com relação ao assunto tratado no primeiro módulo, gostaria que me dissesse algo sobre o fato acontecido comigo há poucos dias. Em plena vigília, sem sono, diante de minhas atividades normais durante o dia, por diversas vezes tive lapsos de sonho. E só me apercebia disso segundos após. É normal? É. São estados de descarga de tensão. Nós estamos lúcidos e vem um bloqueio amnésico. Então a gente para e depois desperta. É perfeitamente normal. Toda pessoa normal passa por esses momentos de bloqueio da consciência como se fosse um sonho muito rápido. Então a gente tem aquilo. Tecnicamente, quando nós vamos dormir,
É chamado hiperestesia indireta do inconsciente. A gente está assim, e aí teve um sonho enorme, demora meia hora para contar o sonho. É que o nosso psiquismo sintonizou com o mundo hiperestésico e captamos imagens que estão no inconsciente coletivo e que, ao adquirir a lucidez, nós lembramos como fatos acontecidos conosco. Quais as vantagens e desvantagens da medicina alternativa, como a homeopatia e florais de Bach, e sua convivência com a medicina tradicional? Existem alguns bolsões tradicionais que recusam a colaboração da medicina alternativa. Eu não considero a homeopatia uma medicina alternativa, mas uma medicina convencional. Desde quando Hahnemann apresentou Similia similibus curantur, que ele ofereceu uma técnica científica para, através da dinamização, não expulsar a doença, mas organizar o equilíbrio celular para que as células reajam à doença. A homeopatia tem fundamentos vibratórios extraordinários, que vão atuar na causalidade. E Hahnemann, muita gente ignora, foi o autor da palavra alopatia, como foi o autor da palavra homeopatia. O semelhante com o semelhante cura-se. E ele fez as suas primeiras experiências em si mesmo, como fez o pai da endocrinologia. Da homeopatia, hoje é uma disciplina que se estudam nas universidades. Agora, os florais de Bach e as outras são experiências para determinadas injunções do nosso aparelho sensorial e do nosso aparelho psíquico. Os florais de Bach, na área das doutrinas psíquicas, psicologia, psiquiatria, psicanálise, são excelentes. Nós conhecemos resultados admiráveis por causa das vibrações dos florais de acordo com as necessidades do campo energético dos pacientes. Então podem conviver muito bem e são absolutamente úteis.